Fala galera, Daniel Freitas aqui, estamos de volta com os vídeos no canal, certo? E eu vou fazer aqui uma série de vídeos um pouco diferente do que eu vinha fazendo. A gente vai voltar com os vídeos de mixagem, com os vídeos de harmonia, enfim. Só que eu vou também fazer uma série de vídeos sobre os equipamentos que eu uso aqui no estúdio, certo? Vários equipamentos aqui diferentes e tal que eu uso, alguns mais comuns, outros mais exóticos, entre aspas, e também a forma de aplicação que eu trago para eles aqui no estúdio, beleza? Então bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Casio PX5S. Eu não vou fazer um review de todos os timbres, uma explicação sobre cada função, enfim. Vou tentar ser bem objetivo porque essa parte já tem bastante na internet. E como é um teclado que eu já estou há um ano, então eu consigo dar uma visão dele para vocês que talvez essa galera não passe, ou o pessoal às vezes quer vender ele, enfim, são patrocinados, enfim. Vamos lá, eu vou começar aqui com alguns pontos que eu não gosto dele, ou que eu não gostei, enfim. Mas não são defeitos, tá? É só observações mesmo. Por exemplo, a questão da carcaça. A carcaça dele, o plástico, enfim, não é ruim, certo? Ele é consideravelmente bom. Posso dizer até que excelente. Mas, por ser um teclado de plástico, ele não é legal assim pra você ficar carregando, saca? Então, por exemplo, tipo, não recomendaria ele para alguém que tem que viajar sempre com um instrumento, ou enfim. Se for ir pra igreja e tal, até dá. Ele é grandão, mas não é tão leve. Mas pra viagem, tipo, com o tempo esse plástico não vai aguentar o tranco aí não, certo? É um teclado, na minha opinião, mais para estúdio mesmo. Ele é muito bom para estúdio por tudo que ele oferece. E um teclado também para igreja. Cara, uma igreja que tenha um teclado desse disponível lá para os músicos, mano, tem um baita teclado, certo? Vamos lá, outra coisa dele que eu não gostei, certo? Não é defeito, é que eu particularmente não gostei. Na verdade, não é nem sobre ele, né? Porque o que é? Na verdade, entregando logo isso para não ficar rodeando muito o assunto. É a forma de configuração dele, digamos assim. Eu sei que cada teclado, cada marca tem as suas categorias e as suas formas, mas a dele eu achei bem trampo assim de entender. A Roland é muito intuitiva, a Yamaha também, na minha opinião, é bem intuitiva, tá certo? Mas a Casio eu achei tipo bem treta assim de entender. A questão da junção, o X-Layer, enfim, eu achei meio chatão assim de aprender, saca? Nada que, sei lá, a internet não resolva ou você dá uma vista no manual. Mas, por exemplo, o XPS10, você liga ele e já tem uma noção ali do que fazer e como juntar as paradas. É muito na mão, assim. Obviamente que ele não tem tanto recurso quanto o PX5S, certo? Esse teclado aqui que a gente está vendo. Mas eu acho a Roland mais intuitiva. Nesse caso, a Yamaha também é um pouco mais intuitiva. Na minha opinião, duas marcas que não são intuitivas que eu já testei é o Kronos da Korg, não é intuitiva, também é um workstation, né? Tem coisa pra caramba, então você tem que ir fuçando, entendendo da linguagem do teclado, enfim. E o PX5S também dá um trabalhão pra você entender, né? Não é um trabalhinho, dá um trabalhão. Precisa de paciência e tem até curso, né? O pessoal tá vende até curso desse teclado pra você ter noção de tanta coisa que ele oferece, certo? E aí já entra em outro ponto também, que o pessoal sempre fala, mas não compara XPS10 com o PX5S porque são propostas de teclados diferentes. Mano, na minha opinião, o XPS10 e o PX5S só tem diferença na quantidade de teclas, digamos assim, e do peso, certo? Porque na minha opinião, o PX5S é quase um sintetizador, na verdade. Ele tem muito recurso que alguns sintetizadores nem têm, sabe? Então, essa é a minha opinião sobre eles. A questão do peso das teclas e a quantidade de teclas, porque em questão de timbres e edição e possibilidades, ele não é um piano stage como a marca indica, certo? Fala um piano digital, enfim, é um piano pela quantidade de teclas, mas o recurso que ele oferece não é só de piano, não. Ele oferece muita coisa e eu vou demonstrar alguma dessas coisas aqui. Vamos lá, pontuando coisas boas sobre ele que alguns teclados já abandonaram, assim. Se você vai encontrar mais em teclados tops ou em teclados que tem essa proposta realmente, que é a conexão MIDI. Não MIDI USB para você usar ele como controlador. Isso a maioria dos teclados hoje em dia tem, até teclados de entrada. Mas a questão do MIDI mesmo, daquele MIDI, acho que é 5 ou 6 pinos, não lembro a quantidade certa, mas ele tem isso e você consegue, por exemplo, usar um controlador ligado nele para controlar os timbres dele. Mano,
Muito bom isso, é uma coisa que a galera hoje em dia usa pouco, enfim. Mas é bacana, certo? Voltando um pouquinho, talvez isso até mude com o tempo na Casio, ou talvez eu esteja desatualizado e não saiba se existe, mas ele também não tinha a questão da importação de novos samples. Como assim? Ah, você pode colocar o som nele? Pode, certo? Você consegue, até onde eu sei, colocar, fazer o download de samples e colocar nele, pelo que eu lembro, ele lê esse sample sim, com o pendrive e tudo certinho. Posso estar enganado, depois dá uma vista no manual em si, mas a maioria dos teclados hoje em dia faz isso. Mas eu digo a atualização do software pela Casio mesmo. E ser importado novos timbres direto para ele. Por exemplo, o Nord faz isso. Se eu não me engano, o Montage faz isso. Outros teclados nessa linha mais cara. Obviamente que o valor não se compara, mas eu acho que era um ponto importante assim para a Casio pensar no futuro, certo? Essa questão de conseguir atualizar os samples dele, atualizar os timbres e deixar disponível no site para ser rebaixado. Como eu falei, talvez tenha e eu que esteja atrasado. Se for o caso, me avisem aí, ok? Nos comentários. Se não for o caso, enfim, fica uma dica aí para Casio. Bora lá, voltando às coisas positivas. Mano, ele tem duas entradas para P10, né? No caso, somando as duas, você tem uma entrada em estéreo, né? Se você for ligar uma, você tem o L, que é mono deles. E aí você pode ligar um teclado a mais, saca? Geralmente eu faço isso. A mesa me manda 2 cabos estéreo para não pedir mais 2, geralmente é encheção de saco para a mesa, né? Eu jogo o mesmo teclado plugado no PX, né? Então, o pessoal não consegue controlar o som do de cima, mas eu poupo 2 canais lá da mesa, certo? Então, para mim, é bem vantagem essas 2 entradas. E também ele tem 2 saídas de fone, não tem caixa de som, né? Dado o tamanho e o peso também, bem normal, ele não tem caixa de som. Você precisa ter as caixinhas ou ligar ele no fone, mas ele tem 2 saídas de fone de ouvido, que também eu acho isso muito bacana. Bora lá, continuando os pontos positivos, a questão dele como controlador MIDI é excelente, certo? Então ele tem a parte de controlar os timbres do computador e tal, e essa parte toda aqui, ó, essa parte toda aqui do início dele aqui, esses faders e knobs aqui, eles são programados, são programáveis, na verdade, para ser usados no Kontakt ou em qualquer outra biblioteca ou como é que fala? Esqueci. Qualquer outro VST que controla timbres, ok? Fugiu a palavra. Bora lá. Mais pontos positivos. E aí agora já entrando um pouco mais na prática dele, deixa eu trocar de câmera aqui rapidão. Vou abrir aqui a câmera dele. Desculpa a bagunça aqui na minha mesa. Mesa de estudo, vocês sabem como é que é. Só pra vocês verem aqui que eu tô com ele mesmo, né? Tô enganando ninguém. E bora lá, tô ligado ele em estéreo aqui. Beleza. Bora lá. Esse é o som de piano básico dele, ok? Na minha opinião, um ótimo som de piano. Tá até com mais reverb do que ele vem. Ele vem um pouquinho mais enxuto. Mais ou menos assim. E, mano, pra mim o piano dele é excelente. Você pode equalizar, pode comprimir, pode jogar efeito. Tem a parte DSP nele que processa efeitos diferentes. Um baita teclado nesse quesito. E aí entra nos pontos aqui, ó, dessa baradinha aqui. Deixa eu até posicionar melhor a câmera pra vocês conseguirem ver aqui, ó. Aqui, ó. Essa paradinha aqui é o esquema. A gente tem o botão aqui do... Tá desativado aqui nesse banco que eu tô. Que é o Pitbench Moduel, né? Que fica aqui no começo. No piano eu deixei ele desativado nesse banco aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pela combinação que você consegue fazer. Eu vou mostrar aqui só 2 bancos pra vocês, que é os 2 que eu mais uso, pra vocês terem uma noção da potência desse teclado e do que ele oferece. Então, por exemplo, eu tenho um piano aqui no primeiro knob, certo? Do último na verdade, aqui, eu deixei um pad. E aqui eu tenho um cutoff no primeiro fader. Então consigo abaixar ele por aqui. E o cutoff eu deixei desativado do piano.
Então ele não modifica. Aqui eu tenho um reverbzinho. E o meu pad, ele não passa aqui pro agudo. Ele termina nesse dó. Então eu poderia fazer frases aqui. E ele não embola. Quando chega no meio do teclado já começa a funcionar. Mano, muito bom isso. Legal, então sobre o pad piano é isso. Que é o que o pessoal mais usa hoje em dia, né? Vamos lá. Outra função bem legal dele, na verdade outra função não. Outro timbre que eu achei bem bacana dele é o órgão, cara. E aí eu tenho aqui um chorus, que melhora um pouquinho, né? Geralmente eu uso o órgão junto com o piano, mas eu vou mostrar assim só pra vocês verem, ó. Mesma coisa, ó, eu não deixo ele chegar até o final, aqui ele já acaba, começa aqui, ó. E também do meio pra frente, ó. Aqui também no final ele não tem, para as frases mais agudas eu também não uso muito. Então corto ele nesse penúltimo dó aqui lá em cima. A Leslie dele achei muito boa. Tá com o reverb aberto, pode tirar ele. Mano, muito top essa função. Tem um outro órgão aqui. Aqui, ó. Que é um órgão um pouco mais ardido, né? E eu deixei lá desse no modular. Geralmente eu uso os dois juntos para dar um pouco mais de peso. E eu uso isso junto com o piano, obviamente. E aí tem um timbre bem presente, assim, em questão de preenchimento, né? Um pouquinho de pad. Desativar as Leslies. Certo? Então, muito legal, muito recurso que esse teclado oferece. Beleza? Então, pessoal, bom, é isso que eu tenho para mostrar. Tem outros bancos aqui, mas, enfim, é mais do mesmo aqui. Alguns órgãos, alguns pads e ele também tem a parte de arpejos que você consegue criar, editar, enfim. É um ótimo teclado, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer mais vídeos assim. E próximo vídeo provavelmente vou fazer uma análise aí, umas observações sobre o XPS 10, beleza? É nóis, até o próximo vídeo.